Boa noite, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho mais uma vez de te receber aqui. E nós estamos em propósito de oração. Nós estamos orando, profetizando que esse mês o Senhor vai acalmar a nossa tempestade. Olha que coisa boa já começar o mês, começar os dias orando, profetizando que os próximos dias, os próximos meses serão meses onde nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Você tem alguma tempestade para Deus acalmar? Você tem algum vento que está passando sobre a sua vida? Algum mar agitado que você está vivendo? Deus tem poder de resolver o seu problema. Deus tem poder de acalmar as suas tempestades. E o texto que nós temos usado para esse propósito é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. O versículo é o de número 35 em diante. E nós estamos tirando várias reflexões desse texto que estão abençoando muito a nossa vida. Vamos ler o versículo de número 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Você já sabe que os discípulos estão passando aqui por uma tempestade. As águas estavam entrando no barco, o barco balançando para um lado, para o outro. Os discípulos estão inquietos com todo esse cenário que eles estão passando, e alguém no meio da embarcação decide acordar Jesus. Alguém decide despertar Jesus. Jesus vai se levantar e vai dar uma ordem para o vento, e vai acalmar o vento, vai acalmar o mar, né? E é interessante porque Jesus ele não desperta com o barulho das águas entrando no barco. Jesus não desperta com o barulho do desespero dos discípulos. Jesus não desperta com a inquietação no coração dos discípulos. Jesus não desperta com o sofrimento que os discípulos estão passando no barco. Preste atenção. Jesus não levanta por causa dos ventos que balançam o barco, por causa das águas que estão entrando no barco, por causa da adversidade que eles estavam vivendo. Jesus, ele desperta quando alguém decide acordá-lo dentro do barco. E a expressão que usaram é: Mestre, não te importa que pereçamos? É uma expressão de oração, é uma expressão de súplica. E quando alguém faz súplica e diz: Mestre, não te importa que pereçamos, Jesus se levanta e vai acalmar o vento e o mar. Isso aqui é tremendo. É tremendo por quê? Porque não foram o barulho das águas que acordaram Jesus. Não foram o barulho dos ventos que acordaram Jesus. Não foi o desespero dos discípulos também que acordaram Jesus. O que fez Jesus despertar dentro do barco foi um grito de súplica, um grito de oração, um clamor que alguém fez dentro do barco. Então Jesus não acorda com o barulho de uma tempestade, mas ele acorda com o barulho da oração de um discípulo. Eu vou repetir isso. Jesus não acorda com o barulho da tempestade, mas ele acorda com o barulho da oração de um discípulo. Não são as suas tempestades que vão acordar Jesus. Não são os ventos que você passa que vão acordar Jesus. Não são seus processos, não são suas lutas, não são suas guerras, não são as crises espirituais que você possa passar que vão acordar Jesus. Sabe, não são as adversidades, as tempestades que estão ao seu redor que vão despertar Jesus dentro desse barco. Jesus não vai acordar com o barulho do vento. Jesus não vai acordar com o barulho das águas. Mas Jesus vai acordar com a súplica, com o clamor de um discípulo. Porque é a sua oração que faz Jesus despertar dentro dessa situação. É o seu clamor que levanta Jesus. É o seu clamor que gera um posicionamento no mundo espiritual. Por isso que tem gente que fala assim: mas tem muita gente sofrendo no mundo e Jesus não resolve nada. Por que tem gente sofrendo na África e Jesus não cura? Por que tem gente passando
fome na África e Jesus não alimenta? Porque tem pessoas aqui no Brasil passando por isso e Jesus não resolve? A resposta é simples. É porque Jesus ele não se movimenta pelo sofrimento do mundo. Não é o mundo que sofre que faz Jesus ser despertado para resolver alguma coisa. Não, não. Jesus não se mexe com a nossa dor. Jesus não se mexe com as nossas aflições. Jesus falou que nesse mundo nós teremos aflições. Não é o sofrimento que desperta Jesus. O que faz Jesus agir é o nosso posicionamento. Então, como é que eu faço para viver um novo tempo? Eu preciso posicionar a minha vida. Parar de reclamar, parar de questionar e começar a orar. Porque a minha oração vai movimentar o céu. A minha oração vai movimentar o mundo espiritual. A minha oração vai movimentar as coisas espirituais ao meu redor. Então eu preciso crer e colocar minha fé nele e entender que o meu clamor vai trazer despertamento para o meu barco. O meu clamor vai fazer Jesus se posicionar e acalmar os ventos e as tempestades. Então nesse dia, decida parar de reclamar, murmurar, questionar, ficar reclamando da vida e dos problemas. Decida orar, decida clamar, decida colocar o teu joelho no chão, decida clamar ao Senhor e você vai ver como muita coisa vai começar a mudar. Você recebe essa palavra? Preparou o seu copo com água aí? Vamos orar? Vamos profetizar que o Senhor vai acalmar a nossa tempestade? Então vamos orar. Pai, nós queremos declarar que o Senhor é um Deus que vai acalmar os ventos. O Senhor é um Deus que vai acalmar as águas. O Senhor é um Deus que vai acalmar a nossa tempestade. Nós te apresentamos esse momento. Aqui tem pessoas que estão assistindo essa palavra. Pessoas que frequentam esse canal e outras que vieram aqui pela primeira vez. Mas a minha oração é que o teu Espírito visite o coração delas. E se existe alguma tempestade provocando dor e sofrimento, que o Senhor venha acalmar agora, em nome de Jesus. Nós te consagramos esse copo com água, profetizando que depois desse tempo coisas boas, maiores, acontecerão sobre a casa e sobre a família dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode tomar a sua água. E eu profetizo no nome de Jesus que o próximo testemunho é o seu. Você vai contar e vai escrever aqui nos comentários: Deus curou, Deus salvou, Deus libertou, o Senhor acalmou a minha tempestade de toda a minha casa. Te aguardo aqui amanhã, às 18 horas da noite. Chama um amigo, chama um colega para fazer parte com você dessa oração e desse propósito único que está abençoando a vida de muita gente. Até amanhã.